Alô, meus amigos, minhas amigas do canal do nosso curso Voo da Águia YouTube. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar mais um vídeo especial que vai tratar do processo de crescimento do estágio bom para o estágio ótimo. No último vídeo recente que a gente gravou, nós falamos sobre a questão de sair da estagnação para ir para um estágio bom, deixar de sofrer para passar num estágio tranquilo, normal, de bem-estar. Agora o desafio é maior aqui. É dar uma ideia, mostrar um pouco como que é o processo de crescimento superior, que raras pessoas, na verdade, o fazem. Vivem no bom eternamente até que o bom termina e depois vêm as consequências que são muitas vezes nefastas, muito complicadas, certo? E quando na verdade podiam ser grandiosos, felizes, realizados e tantas coisas boas. Novamente, são 5 pontos aqui. E o primeiro comentário deve partir novamente do mesmo ponto. A vida é um processo de crescimento contínuo. A estaticidade, gente, que é uma acomodação, que é um estágio bom de ser vivido, ela é, para os grandes potenciais, um grande veneno. É bom, pode durar 1 ano, 5, 10, 15 ou 20, certo? Mas termina. Porque não é esta a lógica da vida. A lógica da vida é uma qualificação contínua, prazeres que se ampliam, conquistas que acontecem, expansões que acontecem. É um outro jogo. Portanto, a estagnação no bem, agora, no bom, ela é um veneno. Lento, mas muito eficiente. Porque, repito um pouco o outro vídeo, que nós perdemos o tempo, passa o tempo, mordemos a isca e quando nós acordarmos é tarde. Não é, veja bem, para muitas pessoas o processo da acomodação é suficiente. A acomodação para uma pessoa de potencial é um dos piores males. Porque a dor ensina a gemer e ensina a reagir. E o bem e o bom, num estágio definido, estatizado, ele é o maior anzol que nós podemos morder ao longo de um tempo e ao longo da nossa vida. Então, o processo evolutivo, segundo ponto, o processo evolutivo ele é um processo normal, não do mundo biológico, ele só se desenvolve até um certo estágio, mas do mundo psíquico, do mundo do nosso potencial. Nós somos um potencial virtual. Isto é, existe uma fórmula interna, existe uma essência que vai se expandindo. O processo evolutivo é próprio da vida humana. Os animais, por exemplo, não evoluem, eles repetem a espécie. Não retiram nada, mas não acrescentam nada. A planta também repete a espécie. Enquanto que nós humanos, seres espirituais, seres racionais de um certo modo, somos na verdade uma virtualidade que vai ganhando cada vez mais horizontes diferenciados, horizontes qualificados e dimensões que não são vistas enquanto não se faz os temas de casa para poder visualizá-la e vivenciá-la. Então, a vida nesse processo evolutivo, ela é uma qualificação, ela é uma especialização. E o ganho disso aqui é enorme. Então, nesse segundo ponto, dizendo que a vida é um processo virtual, é como se nós tivéssemos um potencial propriamente virtual, como se fosse uma semente que incuba uma realidade, e se eu fizer o processo certo no meu dia a dia, eu não só não terei doenças, não só não terei dissabores, a luta sim, muitas vezes sacrifício sim, mas não está previsto nesse processo virtual do crescimento as angústias, as ansiedades, as neuroses, os medos, as inseguranças e tantas coisas. Portanto, é plenamente possível formar-se e trabalhar nesse processo para que eu ganhe realmente uma vida de alta qualidade. E é o que todos nós buscamos, é o que todos nós queremos, aspiramos porque podemos chegar a este ponto, mas por que não se chega? Essa é a questão.
A maioria esmagadora não chega, mesmo que viva no bem, certo? E o terceiro ponto, então, vejam bem, se eu não me movimentar, se eu não fizer passagens, eu não sei o próximo estágio. Esse é o problema de estar no bom. O bom, eu repito aquela comida, eu repito aqueles amigos, eu repito aquela festa. Posso ter pequenas variações, certo? Mas, observado bem de perto, a maioria é repetitiva. É o mesmo clube, os mesmos passeios, mesmos finais de semana, com pequenas variações, o mesmo universo familiar, certo? Então, não se dá uma mudança para mim saber o que tem por trás da cortina. Para mim saber o que tem além daquilo que eu estou vivendo. A repetição contínua no bom não me dá o estágio, o sentir, o perceber, o ser num outro estágio. Porque se eu estou nesse, eu estou nesse. E como ele é bom, repete-se aqui, a isca é complicada, né? Ela é complicada. Então, neste processo de estar parado no bem, não se conhece a virtualidade, a experiência do que vai acontecer se eu me movimentasse. Então, nesse ponto, o segredo do jogo é movimentar-se, é deslocar-se, é experimentar. Quarto ponto que eu quero colocar aqui. Nós só conhecemos e nos tornamos aquilo que nós experimentamos. Eu não posso saber um outro estado se eu não o experimento. Eu não posso saber o que é a alegria de um outro universo se eu não o experimentar. Portanto, a vida deve ser um laboratório contínuo de experimentos. Mas vejam bem, para mim fazer a passagem de um estágio do bem para um estágio do ótimo, eu tenho que ter, na verdade, o critério, ou fazer o tema de casa, fazer aquelas ações, digamos, específicas que me dão a passagem. Porque a repetição não dá a passagem. A repetição bem feita, tu experimenta até na experiência do bom, mas não dá a passagem para um outro estágio. Então, a passagem para um outro estágio, que são infinitos estágios a serem vividos, certo? Ela só acontece se eu tiver conhecimento e encontrar, digamos, a ferramenta, o comportamento, a decisão alternativa que eu a faça. Portanto, uma das recomendações, ouse, diversifique, experimente, arrisque, te joga no escuro, inclusive, certo? A vida é isso aqui. Eu, por exemplo, tenho o meu cabelo branco aqui, já andei muito e tenho muito que aprender e me dou conta, friamente, que jamais poderia imaginar um estágio que vivo hoje há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Por que hoje eu sei esse estágio? Por que hoje eu experimento esse estágio? Porque arrisquei, joguei no escuro, inclusive, experimentei e sei o que é. Portanto, se não existir o experimento, se não existir o arriscar-se, se não existir o evoluir, se não existir o deslocar-se, não se dá a experiência do novo. E a vida, neste caso, ela se fecha. Por que ela se fecha no bom? Não vai para o ótimo, não vai para a excelência, não vai para a alta performance. Porque eu não tenho a pedagogia, não tenho o conhecimento, não tenho a técnica, não tenho, de repente, a motivação, porque estou no bem, certo? E este é o grande problema. Porque, no final das contas, ou se chega onde a minha virtualidade está prevendo, que tem a necessidade, a urgência de chegar lá, ou pouco a pouco se fecha um ciclo biológico onde eu
corro o risco de começar uma sutil insatisfação. Quanto maior é o potencial que eu tinha para investir e eu gastei nas repetições, tanto mais pode ser árdua a insatisfação, inclusive traços de depressão ou a perda do sentido de viver. Então, o processo de crescimento que quase ninguém conhece, certo? E não é conhecê-lo teoricamente, é tem que experimentá-lo, tem que fazê-lo. Estou dando uma pequena ideia de como é que funciona isso aqui, certo? Para ir um quinto ponto, por exemplo, a cada mudança que eu faço, qualquer mudança, gente, faça uma viagem, você sabe, uma viagem. Um final de semana inesperado, um encontro amistoso diferente, um encontro amoroso diferente, um novo negócio, um novo arriscar-se. Cada experiência feita é uma nova emoção, é um novo sentimento, é uma nova alegria, é um novo sentido de viver. Só sabemos se experimentarmos, senão não se sabe. Então, a cada mudança abre-se uma nova vida. A vida que eu vivia antes daquele experimento passou. A vida que eu vivo agora no novo experimento é uma outra vida. É uma outra emoção. É um outro estágio. É uma outra alegria. É uma outra força. Não é aquela anterior. Então, quantas vidas você tem para serem vividas? Por isso que a experiência experio é morrer no experimento para ser um novo no sucessivo experimento. E cada experimento te qualifica, te potencializa, te joga num outro horizonte. Então, por exemplo, até eu estava vendo aqui, mudanças de casa. A mesma casa, às vezes, cria estagnação, cansa, os mesmos móveis. Mudança de casa, mudança de bairro, mudança de cidade, um novo apartamento, certo? Quem pode, mas se tu faz a conta certa, a vida te dá, o sucesso acontece, a riqueza acontece, a alegria acontece. Então, mudança de casa, mudança de atitude, por exemplo. Se nós tomarmos nossas relações afetivas familiares, a nossa atitude é eternamente aquela, do eterno filho, muitas vezes. É estático. Isso é como é que eu pretendo a grandiosidade do todo, se existem fóruns da minha vida privada estáticos, estereótipos eternamente repetitivos. Muda de postura, muda de atitude, muda de comportamento. Tomamos, por exemplo, o mundo dos amigos. Também, o mundo dos amigos é sempre o mesmo às vezes. Às vezes até as mesmas conversas, mesmo papo, mesma discussão. Tomemos o mundo social que nós frequentamos. Gente, existem milhões de coisas a ser conhecidas nesse mundo. Sabemos disso? Quantas que nós conhecemos? Quantas que você conhece? Por quê? Porque, de repente, está no estático bom, com aquela meia dúzia de coisas, e não se faz um movimento de um novo experimento. Então, o mundo que me espera, cada viagem, cada cultura nova que eu conheço, cada obra de arte, cada teatro, por exemplo, cada carro novo que eu compro, infinitas coisas vai qualificando a vida para novos horizontes, novos prazeres, novas alegrias. Por exemplo, a mudança afetiva, se nós tomarmos. Quantas vezes a maioria permanece no estático, sabendo que não é bom, sabendo que não funciona? Deveria mudar de postura, mudar de comportamento, ou quem sabe mudar de relação. Não funciona, não está certo. Então, mas antes de tudo, mudar comportamento, mudar atitude, novos contratos. A vida amorosa, a própria sexualidade, que um dia nós gravaremos um vídeo especial sobre esse campo, ela é um processo evolutivo, certo? O mundo dos negócios, por exemplo. O mundo dos negócios, para quem é empreendedor, para quem é empresário, que tem vocação, ele é uma criatividade contínua. Ele é novidade contínua, mas é preciso ter a abertura, ter mente, ter formação, ter visão, ter novos conceitos e valores, certo?
Então, o processo de crescimento para sair do estágio bom para ir para o ótimo é um desafio muito maior do que o estágio de sair da estagnação para o bom. Mas este é o estágio indispensável para todas aquelas pessoas que pretendem a grandiosidade da vida, não só da riqueza, não só do sucesso material, mas de uma vida realizada, de uma vida que tem sentido, porque esta é a lógica da vida. A vida é feita, a vida é produzida, a vida é construída, a vida é criada. A vida não é deixa que a vida me leve. Deixa que a vida me leve é ou o estático regressivo ou o estático no bom. Deixa que a vida me leve, até que se desgasta, certo? Então, nesse quinto ponto, realmente, ou nesses 5 pontos, fazendo uma reflexão mais profunda, você pode fazer realmente uma tomada especial do que está acontecendo com a tua vida, o que tu quer com a tua vida e começa a arregaçar as mangas, no simples, inclusive, nos ajustes que são necessários para ir para um estágio que vai te encantar muito, muito mesmo. Eu posso falar de algumas coisas. Podemos falar um dia mais de perto sobre essas questões aqui. O próximo vídeo que vai ser gravado, que no fundo não é uma dupla, é uma tríade, é um vídeo que dá a sequência deste ponto aqui, onde nós vamos discutir critérios, valores, mentalidade, certo? Princípios que levam a vida do bom ao ótimo e a vida do ótimo ao crescimento contínuo até fecharmos a porta da existência numa passagem gloriosa ao mundo que nos espera. Valeu, gente! Então se inscreva no nosso canal, repito, que 2 vezes por semana teremos um vídeo especial, sempre conteúdos extremamente importantes e sérios. Grande abraço para vocês, tá bom?